Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Programa Amor e Caridade pedindo licença para mais uma vez entrar na sua casa e hoje com um tema bastante interessante. Nós vamos falar sobre o Carnaval. Exato, o Carnaval, a festa brasileira, né? Não dizem que no Brasil o Carnaval ele não para? Ou seja, ele emenda um no outro, só muda o tema do ano? E para conversar sobre isso, eu estou aqui nos estúdios do SEAC com o nosso grande amigo Edson, né, do Deolindo. Muito obrigada pela sua presença. E com ele, nosso parceiro de todos os dias, de todas as horas, o Juarez, que mais uma vez também presente nesse debate. Estamos aqui. Então, para começar, eu vou direto pro Edson. E aí, pronto para o Carnaval? E aí, já fez a fantasia? Como é que tá? É engraçado porque nós espíritas, no meu caso pessoal de família espírita desde criança, a gente aproveita o Carnaval até a adolescência junto com os pais, né? Os pais viajam, os pais fazem um programa, a gente vai junto. Quando vai crescendo, começa a integrar-se na mocidade, aí o Carnaval é sempre uma oportunidade de participar de eventos que fortaleçam a nossa espiritualidade. E isso não é só um ato do espírita, né? Outras religiões também aproveitam esse tempo para agir no sentido de crescimento espiritual. Os católicos fazem aqueles encontros, os nossos irmãos evangélicos também, e os espíritas também o fazem. E eu me recordo que em 1980, na cidade do Rio de Janeiro, lá então o ZERJ, hoje CERJ, iniciou um movimento de concentração de jovens espíritas no Carnaval. Chama-se COMEERJ, que existe até hoje. Eu tive a alegria de participar das duas primeiras, porque em 1983 eu me casei, mudei do Rio, e sempre esse clima que hoje nós vamos propagar aí em diversos polos do nosso estado. E os adultos também fazem parte desse trabalho. Então, resumidamente, o Carnaval para nós espíritas é um momento de lazer, a gente não está trabalhando, para aproveitá-lo quando não vamos passear, passar um fim de semana na praia, a gente aproveita para fazer reuniões de estudos, de debates, auxiliando na manutenção do clima espiritual nessa época tão carregado, conforme nós vamos ver nos próximos detalhes, principalmente nosso amigo Juarez, que havíamos combinado. Agora, então, eu vou fazer uma pergunta direto para o Juarez, porque, obviamente, conforme o Edson falou, os espíritas, principalmente os evangélicos, né, algumas igrejas católicas já têm o hábito de fazer os seus retiros, né, os seus momentos de estudo, utilizando esse feriado de Carnaval para entrar numa sintonia mais light. Mas, Juarez, e vamos supor que quem está nos assistindo não seja um praticante, que gosta do seu Carnaval, que gosta de dançar, que gosta de brincar, que leva os filhos a bailes, inclusive. Está errado? Dentro da visão espírita, é errado pular Carnaval? Olha só, a gente não pode dizer que é errado, né? Nada contra o Carnaval, mas nós, sendo espíritas, reencarnacionistas, e compreendendo o processo e o porquê estamos aqui, para trabalhar pela nossa evolução espiritual, nós sabemos que no período do Carnaval, através de muitas obras espíritas, trazendo o alerta em relação à sintonia que criamos com o mundo espiritual inferior. Então, naturalmente, a gente deve se precaver, porque é momento em que nós até comentamos agora há pouco, antes de iniciarmos a gravação,
das estatísticas. Basta vermos as estatísticas nesse período de carnaval. O crescimento da violência, do alcoolismo, das drogas, né, das doenças sexualmente transmissíveis, tudo aumenta. Acidentes automobilísticos, então há um excesso muito grande. Nada contra o carnaval, porque há uma diferença muito grande. Acredito que viver o carnaval, a alegria do carnaval, não é você vai a um clube, sadiamente, evitando bebidas alcoólicas, é uma coisa. E se corromper no carnaval é outra. Infelizmente, as pessoas aproveitam os excessos facilitados pela música alta, pelos tambores. Aí nós vamos buscar lá na reminiscência, né, o nosso estado ainda primitivo, que ainda habita em nós, e aí, como diz popularmente, nós soltamos realmente essa nossa parte, muitas vezes aprisionada, né, por falta de oportunidade, e aí a pessoa ela passa para o excesso. Agora, nada contra o carnaval, como também nós temos aí os dias santos, não é, que deveriam as pessoas se recolher em oração e prece, e as pessoas também, de certa forma, comemoram com bebidas e com excesso. Então, na realidade, está no indivíduo, na maneira como ele vai viver esses momentos. O Edson já colocou muito bem, para nós espíritas é uma oportunidade, aproveitando esse feriado de recolhimento, e orar. Nós nos reunimos, inclusive, em grupos para fazer prece, porque nós sabemos que nesse período atraem muitos espíritos que ainda sentem prazer da folia e de outros vícios mais. Agora vamos lá então, Edson, eu sei que você também já tem bastante conhecimento disso, porque o que o Juarez passou, a pessoa que está em casa, de repente, deve estar cheia de dúvidas. Então vamos tentar ser bem didáticos aqui. Normalmente essa influência não se daria só naquela pessoa que é médium, ou seja, eu não sou médium, eu sou católico, então espírito nenhum vai me pegar. Como é que é esse processo, né, que o Juarez falou sobre essa influência? Como é que isso se dá nas pessoas normais? A influenciação espiritual é um fato natural. Nós nos influenciamos mutuamente, encarnados ou desencarnados. Com relação ao que o Juarez comentou da literatura espírita, um marco divisor de águas na literatura espírita, que fala muito bem sobre isso, foi um livro lançado em 1982 pelo médium Divaldo Pereira Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, chamado Nas Fronteiras da Loucura. Esse livro, o autor mostra os bastidores espirituais do Carnaval no Rio de Janeiro. Conta um pouquinho isso, que agora e a questão da sintonia, da vibração, nós temos que reconhecer que determinados climas tornam-nos mais permeáveis ou impermeáveis a determinados tipos de influência. Então vamos dizer que você está se esforçando para ficar livre de um problema de alcoolismo. Você ficou internado muito tempo e você se recuperou e voltou à sociedade. Aí chega o carnaval, você é convidado a passar o carnaval junto com os amigos e você já tem a indicação médica, né, para você não retornar a fazer o uso da bebida alcoólica. Só que os seus amigos não passaram pela situação que você já passou, obviamente irão beber, não tem nada errado você beber, e te oferecerão. O clima de todo mundo bebendo vai fazer você ficar mais fraco a você resistir do que se você estivesse sozinho ou com outra pessoa. Então esse exemplo material acontece a nível espiritual, né? Nós, frequentando locais que têm uma psicosfera mais carregada, dificulta-nos a nossa vigilância. Vou dar outro exemplo prático. Durante muitos anos eu trabalhei no centro do Rio de Janeiro, ali na rua Presidente Antônio Carlos, no prédio ali que tem aquele Bob's, logo na esquina. Do outro lado da rua tem a igreja de Santa Luzia. Então nos diz assim, no horário do almoço, aquela confusão do centro da cidade, aí eu almoçava e ia lá para a igreja. Dentro da igreja
o clima é totalmente diferente da rua lá fora. Sim, com E olha que certeza. não acontece o carnaval naquela época. Então, nesse sentido, nós estamos procurando nos fortalecer a nível espiritual, vamos procurar ambientes que nos promovam essa necessidade, e não o contrário. Agora, se você vai mergulhar a fundo, pega bastante inspiração, porque senão você não vai conseguir voltar. Então, esse exercício, por exemplo, nos ambientes, nos bailes de carnaval, qual é o problema? É o excesso, é o desequilíbrio, né? Nós, como eu falo nós de uma maneira geral, né, nos deixamos levar, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Então, esse clima predispõe a ficar mais difícil a gente conseguir controlar as nossas más inclinações nessa hora. É como se você está fazendo um regime e gosta de pão doce, não passa na frente da padaria. Não vai dar vontade de você comer. Mas isso é bom também dizer o seguinte, que essa influência espiritual, ela é contínua. Independe do carnaval. Ela não ocorre só do carnaval. Ela é permanente para todos os seres humanos, que somos espíritos. Então, essa nossa conexão com o mundo espiritual, ela é permanente, consciente ou inconscientemente. É que no carnaval, como o Edson explicou muito bem, favorece mais. A pessoa se abre mais, entende? E se coloca numa condição de resvalar realmente para os extremos, para os excessos. E aí se torna prejudicial. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu já ouvi, e você em casa também já deve ter escutado muita gente falando que quando começa o carnaval, vou tirar minha fantasia, são meus dias de folia, na quarta-feira eu volto. Eu volto tudo normal na quarta-feira. Tirando essa parte de que, obviamente, um acidente ou contrair algum tipo de doença ou uma gravidez indesejada, Tudo alguma isso. coisa, mas tirando isso, termina o carnaval, aí a influência corta, termina tudo? Como é que a quarta-feira de cinzas, espiritualmente falando, como é que funciona isso? Acabou? Não, aí é que está o problema maior. É que esses convidados, que nós convidamos para participar da folia conosco, vão continuar, muitas vezes, nos assediando. E que tipo de problemas isso pode acarretar? Muitos outros problemas, né? Pode intensificar um determinado vício da pessoa, trazer um desequilíbrio para dentro da família, a desarmonia, porque são nossos irmãos, mas ainda num estado vibratório inferior, ligado muito às paixões terrenas. Então, quer dizer, os semelhantes, né, os iguais se atraem. Então, se aquela pessoa que passou aquele período festejando nos excessos, ele se vinculou naturalmente, com certeza, a irmãozinhos também que gostam de usufruir desse prazer. E muitas vezes, o que o Edson acabou de dizer, o indivíduo que está num tratamento, às vezes, numa dificuldade grande para sair de um determinado vício, ele vai encontrar mais dificuldade para se libertar, com certeza. Inclusive, Juarez, nesse livro que eu citei, o Manuel Fernando Miranda refere-se à origem da palavra carnaval, que é a síntese, as letras iniciais da seguinte frase: a carne nada vale. Então é um império dos sentidos, no sentido de aproveitar ao máximo, o mais rápido que puder e com o maior número de pessoas. Então essa tendência a nos materializarmos através da exploração das paixões dos sentidos vai diametralmente oposta à nossa necessidade de evoluir, porque nós somos seres espirituais que estamos temporariamente usando um corpo encarnados aqui na Terra. E nós temos que diariamente nos exercitarmos no desapego, né? Então, se eu tenho que saber usar, porque eu não sou dono, quem controla a própria vida, a gente não sabe. Então, uso com equilíbrio, uso com atenção, e essa posição, essa simples palavra equilíbrio, observe
as imagens que serão mostradas para nós em todas as TVs hoje de baile de carnaval, tem nada. Bota para lá, ver equilíbrio. Onde você vai ver equilíbrio? Você vai ver equilíbrio na cara da bicicleta ou das bicicletas. Mas equilíbrio de você, excesso de bebida, excesso de vibrações ligadas ao sexo, sensualidade, gritar mais, as pessoas ficam roucas, ficam cansadas. Então, entenda bem, essa carne nada vale, realmente a carne nada vale, mas seria num outro sentido, de nós priorizarmos as ações espirituais. Agora, não temos que julgar ninguém, porque todos nós temos as nossas paixões, os nossos hábitos, os nossos costumes, e Deus, na sua misericórdia, vai respeitando-nos, no sentido de ir nos aproveitando à medida que nós vamos entendendo. Ninguém pode falar, tem gente que gosta de carnaval? Gosta, ele vai ficar feliz fazendo aquilo, né? Eu me recordo que quando era rapaz eu gostava do carnaval, de brincar, de pular aquelas marchinhas. Eu até ouvi falar que tem uma cidade aqui no interior do Rio que faz esse carnaval fora do tempo, aquelas de você dançar, aquela coisa gostosa, sente aquela alegria, tá entre família, entre amigos. Então, o carnaval também tem essa parte de arte, também tem a música, e isso a gente tem que aproveitar. A companheira mesmo falando que nos enredos de escola de samba já aprendeu muita coisa em termos de história. Exatamente, né? Isso. A gente está falando agora da parte cultural. Então, tudo bem. Dentro dos salões, eu me recordo, eu nunca gostei de carnaval. Eu pulei carnaval uma vez para nunca mais. A minha experiência foi assim, horrível em todos os sentidos. Não gosto mesmo. Agora, eu acho... Quando eu fui trabalhando, né, lá no Rio, para o Sambódromo, foi uma vez só. Foi até 1991. E eu simplesmente estava trabalhando, não estava participando, mas eu fiquei encantada com a beleza das escolas, com os carros alegóricos, com as fantasias. E a minha primeira faculdade foi de Belas Artes, então não tem como a gente chegar e separar. A escola de samba, que no caso é uma coisa extremamente séria, eles levam a sério, é cronometrado, ai que alguém falte, eles ficam mesmo em cima, tem toda aquela parte técnica. Você participar de um desfile, você levar a sua família para um desfile, dentro da visão espírita, tem problema? Olha, mais uma vez vamos repetir. Problema não existe assim no sentido de ser proibitivo, não é verdade? A doutrina espírita ela não proíbe nada a ninguém. Agora, o espírita consciente, naturalmente, por mais que eu aprecio as escolas de samba, não é? É uma cultura, quanto tempo está enraizada nos morros do Rio de Janeiro e tudo mais. Inclusive tem uns que fazem um trabalho até social durante o ano. Sim, vários. Vamos aí também ver o lado positivo também, não é verdade? Mas a ambiência, a vibração, ela se torna de uma certa maneira densa para aqueles que já estão acostumados, já num padrão mais sutil, mais leve. Eu, por exemplo, no meu caso, eu gosto de uma música orquestrada, eu gosto de samba ritmado, eu ouço, mas realmente, por exemplo, não faz o meu gênero. Agora, é importante ressaltar que a doutrina espírita nada proíbe a ninguém. Se a pessoa gosta, ela quer ir se divertir, tudo bem. Eu acho que a pessoa deve buscar o ponto de equilíbrio. Eu, por exemplo, como o Edson falou, eu assisto pela televisão, às vezes, lá, as escolas de samba, os sambas, né, contam uma história, um enredo, tudo bem. É uma cultura já enraizada, né? Aí é o seguinte, eu sou simpatizante do espiritismo, né? Estou me colocando numa situação hipotética. Eu sou simpatizante do espiritismo, eu gosto, eu leio de vez em quando, mas eu não vou a nenhum centro, não sou vinculada a nada. Eu estou na minha casa, eu procuro fazer o bem, eu não faço nada de errado, mas eu não tenho intimidade para ir buscar algum grupo. Tem alguma coisa que eu possa fazer em casa, com a minha família, para poder estar numa sintonia legal, para poder passar um carnaval tranquilo? Qual dos dois me dá esse conselho? Olha só, essa sua pergunta é uma pergunta
interessante porque cada um de nós possuímos meios de nos sentirmos felizes, cada um à sua maneira, cada um a seu jeito. Muitas pessoas ficam com a família, se sentem bem e, dependendo dos hábitos que possuem, por exemplo, nós espíritas temos o hábito já de semanalmente fazermos o evangelho no lar, né? Aí cada um tem o seu dia, um escolhe a segunda-feira, terça, domingo. Eu, por exemplo, faço aos domingos, às 21 horas, há mais de 30 anos. Então, domingo, 21 horas, não tem carnaval, não tem desfile de escola de samba. Como eu não vejo desfile, então eu vou lá e faço meu culto. Mas se alguém quiser modificar o horário, não tem problema, a questão é de bom senso, você encontrar meios de se sentir bem. Agora, essa pergunta específica que você falou, você com a sua família, fazer alguma coisa que vocês podem fazer para se sentirem bem, aí vocês vão conversar e vão encontrar, vocês têm um hábito de oração? Tem. Então, se não tem um hábito, vocês não vão se sentir à vontade. Vamos conversar, vamos combinar, vamos viajar, vamos assistir um programa, vamos fazer alguma coisa que nos auxilie. Aí cada um encontra a sua forma. Agora, o fato das imagens, né, o grande problema das imagens, você veja só, há muitos anos atrás, ainda hoje, em função do tipo da mensagem que os programas e os filmes passam, tem uma censura. Programa apropriado para até 12 anos, acima de 14 nações. O carnaval, dependendo do momento, ele mostra imagens muito fortes em relação à parte sensual. Não estou fazendo aqui nenhuma apologia de você é tudo errado. Mas imagina você, uma criança de 3, 4 anos vendo aquilo, vai perguntar para o pai o que é. Aí é a hora de você explicar, olha, isso aqui é um desfile, é uma ligação. Então, veja como a coisa complica nesse sentido, por causa de uma imagem dentro de um enredo que a criança não está entendendo, está vendo lá, né? Então, eu vejo que essas ações da família encontrar meios de se divertir, de se equilibrar, cada um encontra a sua maneira. Agora, sempre lembrando que o nosso objetivo é sempre melhorar, é nos sentirmos alegres, nos sentirmos, vai visitar um companheiro, vai ter gente que nem sabe o que é carnaval, né? Porque durante o carnaval os problemas continuam, as pessoas continuam hospitalizadas, tem pessoas com problemas de doença na família, problemas afetivos. Então o carnaval, como diz a moda, dependendo do tipo de vida que você leva, ele não vai mudar a sua vida. Dependendo do caso, pode até piorar, porque você vai se envolver em vibrações que vão dificultar a manutenção do seu equilíbrio. Mas, para concluir a resposta à sua pergunta, eu diria que sempre os pais, e eventualmente os avós, têm sempre uma ideiazinha boa para chegar à conclusão do que a família vai fazer nessa hora. Agora me veio uma outra coisa, enquanto o Edson estava falando, na mesma hora veio aqui. Aqui em Teresópolis, nós temos muitas pessoas que moram sozinhas, que vivem absolutamente sozinhas, principalmente da terceira idade, né, aposentados, ou então pessoas que vêm estudar aqui e que estão sós. Como fazer um evangelho, como fazer um momento, né, que fala-se do evangelho no lar, mas normalmente o evangelho no lar, ele é a reunião da família. Se você não tem ninguém, como é que você faz isso? Que tipo de atitude, de ação que você pode ter para uma pessoa que mora sozinha e queira manter um ambiente legal em casa? Bom, primeiramente, ninguém está só. Não, é o jeito de dizer, né? Começamos por aí, né? Junto desses nossos irmãos que vivem sozinhos, né? Olha, a verdade é o seguinte, ele pode muito bem... Olha só, o carnaval... Para aqueles que são apaixonados pelo carnaval, existe uma mudança de rotina, podemos dizer assim. Mas aqueles que já vivem sós, né, na sua casa, na sua residência, eu acho que ele não vai mudar muito a rotina da vida dele por causa do carnaval. Mas se a pessoa quiser... Agora, se ele quiser ajudar a psicosfera espiritual, exatamente. Não é verdade? É o que o nosso amigo Edson já aconselhou. Ele sozinho, que não está só. Junto dele tem os espíritos familiares, tem o protetor dele, ele pode abrir, seja a Bíblia, o livro, a religião que ele, né, segue,
enfim, fazer uma boa leitura, aproveitar, assistir um bom filme, ele estará naturalmente permanecendo num padrão vibratório bom e até auxiliando, de uma certa forma, a psicosfera, nesse período que ela se torna densa, porque as pessoas, elas confundem a alegria saudável, sabe, de se ir a um baile, dançar, isso tudo faz parte da vida. Mas acho que para isso tem necessidade, muitas vezes, de se doparem, de se alcoolizarem, enfim, de se entrar pelo caminho dos excessos, dos vícios. Eu vou chamar um intervalinho bem rápido e já já a gente está de volta. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato, padaria e lanchonete, açougue, bebidas em geral, frutas, legumes e hortaliças, direto do produtor. Aqui você encontra papelaria, perfumaria e bazar. Aqui você pode fazer o pagamento das suas contas, realizar saques e fazer depósitos. Preço baixo e bom atendimento você só encontra aqui na Rede Que Barato. Tempero da Serra Restaurante Self-Service, funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3h30 da tarde, com um cardápio variado e aos finais de semana, aquele frango assado saboroso. Tempero da Serra Disque Entregas, telefone 99186-9088 e 99811-1688. Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, Rua Luiz Nogue Júnior, número 900, no bairro de São Pedro. Perfumaria, material de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Disque Entregas. Preço, qualidade e bom atendimento. Vem pra cá você também. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, no Perpétuo. Programa Amor e Caridade, hoje conversando sobre Carnaval, né? Que chamam a festa brasileira, a maior festa do Brasil. Mas a festa que tem aqui também acontece do outro lado. E hoje nós estamos aqui nos estúdios do SEAC conversando exatamente sobre o Carnaval na visão espírita. No bloco passado, o Edson falou sobre um livro de Divaldo e a gente acabou não explorando. Eu queria que você voltasse, eu queria voltar nesse tema, porque, pelo que você disse, ele fala exatamente da vibração espiritual do Rio de Janeiro nessa época, né? É um livro muito interessante, Nas Fronteiras da Loucura, porque ele mostra para nós, em termos assim, de descrições interessantíssimas, o clima espiritual que é agravado conforme o Juarez falou, como aumentam as estatísticas de desequilíbrios em todos os sentidos. Então, se aumenta as estatísticas dos fenômenos materiais, aumenta também a parte espiritual. E conta-nos o espírito Manuel Filomeno Miranda que ali no Campo de Santana, aquela praça central, ali no centro do Rio de Janeiro, em frente à Central do Brasil, o mundo espiritual prepara com antecedência de muitos meses toda uma estrutura espiritual para auxiliar. Porque se há influência negativa, existe também a influência positiva, dando apoio e garantindo o equilíbrio das pessoas. E, nesse sentido, ele narra lá um episódio interessantíssimo, que uma jovem moça que foi visitar um amigo que estava doente, ali naquela região ali do Catumbi, uma antiga fábrica de cerveja que tinha ali perto onde hoje é o Sambódromo, né? E ela foi visitar uma pessoa na parte da tarde e foi lá, visitou, fez a caridade, conversou, auxiliou. E quando ela estava indo embora a pé para o ponto de ônibus, já no finalzinho da tarde,
ela começou a ser perseguida por dois rapazes que estavam observando ela sozinha, e quando ela se viu acuada, ela, por ato religioso, entrou em prece. E quando ela entrou em prece, os radares sensíveis dessa praça ali captaram o pedido de socorro dela, e o espírito Bezerra de Menezes, que estava à frente desse episódio, rapidamente dirigiu-se ao local para ver de que forma auxiliaria aquela moça. E na sua capacidade visual ampla, ele percebeu que nas proximidades estava andando um camburão da polícia militar com dois soldados. E ele se aproximou-se espiritualmente do motorista e falou assim: vira para a esquerda, quer dizer, era o caminho mais rápido de chegar onde estava a moça sendo assediada por ambos os malandros, né? E ele rapidamente, sem saber porquê, acelerou o carro, ligou a sirene, viu. Quando chegou na esquina, estava ali quase na hora acontecendo, e eles foram capazes de interferir e salvar a mocinha antes de acontecer a ação. Aí, depois que ela foi amparada, que ela foi deixada no ponto de ônibus e tal, os dois policiais voltando, conversando. Aí o copiloto falou assim: engraçado, a gente faz essa rotina todo dia aqui, todo esse caminho, e você, não sei porquê, hoje você resolveu virar à esquerda. Não, que eu estava dirigindo, ouvi uma voz assim: vira para a esquerda. E eu acelerei. Que voz que nada, a voz que você ouve é a voz da cachaça, falou brincando, né? Então o policial, cumprindo o seu dever, foi um instrumento de uma ação espiritual para auxiliar aquela moça, que naquele clima, apesar disso, estava fazendo bem. Então, quando a gente faz o bem, tem uma proteção também. Agora, não vamos decair da vibração do bem, porque aí a gente perde a proteção do bem e ganha o apoio dos irmãos como nós, que gostam das paixões mais primitivas. Quem quiser mais detalhes, leia lá o livro, tem vários outros casos interessantíssimos, porque é uma realidade. O nome de novo, para Nas quem está em casa? Fronteiras da Loucura. Nas Fronteiras da Loucura. Isso a gente encontra em casa espírita? A Quem maioria mora das casas perto espíritas, nas das casas livrarias tem. espíritas? Se não tiver no momento, basta encomendar ao responsável pela livraria, que em 1 ou 2 semanas consegue o livro chegar e ser vendido. Ele ainda é editado. Eu ia deixar para o final essa pergunta, mas já que você está falando do livro, também fiquei super entusiasmada. E quem está em casa, de repente, quer comprar, e a gente está em pleno carnaval, me diz uma coisa: as casas espíritas, vocês sabem se elas vão fechar todos os dias, se entra em recesso, alguma coisa? Ou a pessoa que está em casa, nos assistindo agora, que quer comprar o livro, ela pode chegar na casa espírita? Como é que acontece isso? Juarez, aqui no SEAC. No SEAC, né? O endereço é aqui, a Rua das Paneiras, 1071. Depois do corte da Barra, nós temos ali a Casa de Material Elétrico, né? A CAEL, é só entrar na primeira curva. É o nosso prédio, a nossa sede. E o funcionamento é normal. Estaremos funcionando plenamente domingo de carnaval, na parte da manhã, com palestras, e a livraria à disposição daqueles que querem adquirir esta obra, outras também, né? Estamos aqui. E o Deolindo? O Deolindo Amorim, além do funcionamento normal, né, as reuniões de quarta-feira à noite, quinta-feira à tarde, sábado, às 19 horas, especialmente como faz todo ano no Carnaval, haverá leitura sistematizada de um livro, começando no sábado à tarde, domingo, segunda e terça-feira de manhã e de tarde, para que as pessoas que queiram participar desse estudo possam fazê-lo, e a livraria estará lá à disposição de quem quiser comprar. É importante lembrar também, não apenas em Teresópolis, mas é um hábito aqui da nossa União, nosso órgão federativo estadual, promover em diversos pontos, acredito que mais de 70 cidades, polos do encontro da família espírita durante o Carnaval. Que eu falei no início do encontro da Comerge, que tem desde 1980, de uns 18 anos para cá, constatou-se a necessidade de não apenas focar para o jovem espírita, mas como a família espírita. Então acontece o mesmo tema com relação a nesses 70 polos do ENEF e a Comerge, estudando os jovens e os adultos os mesmos temas, obviamente em equipes diferentes, pedagogicamente falando, né? E quem quiser participar
basta acessar o site aqui do programa, tem lá o endereço das casas espíritas e as informações da cidade onde estiver chegando essa mensagem. Eu sei que aqui, desculpe, na nossa redondeza, a gente tem em Guapimirim, nós temos em Magé, nós temos em Santo Aleixo, em casas espíritas que promoverão nos dias de carnaval estudos com relação ao tema. Nós falamos sobre esse livro que eu fiquei super curiosa para ler, inclusive você abordou um exemplo real, né? Quem é que não pode estar passando por alguma situação, né? Até fora do carnaval, mas eu tenho filha adolescente e uma coisa que me deixa muito preocupada é exatamente com os excessos que os adolescentes fazem não apenas no carnaval, mas durante todo o ano, né? Principalmente com bebida. Vocês que têm filhos também, de repente, que já passaram até por isso, que eu acho que a minha é mais nova, não sei, qual seria o conselho que vocês poderiam dar para esse jovem que está saindo sozinho, longe dos pais, para poder pular o seu carnaval? Para que os pais pudessem dizer a eles... Olha, né? A gente, durante muitos anos, nós lidamos com um jovem de 15, 16 até 20, 21 anos, e a gente percebe o seguinte: o jovem hoje sabe tudo. Não adianta esconder. Então, a questão é você dar a ele a conscientização e a responsabilidade do que ele está fazendo. E que ele faça sempre a outrem o que ele gostaria que fizesse com ele. E eu falo brincando também, às vezes eu tenho amigos mais jovens que se casam, né? E ficam todos felizes quando vem uma filhinha, vem, agora tá vendo a sua filha aí? Você vai passar agora o que você fez a mãe das suas namoradas passar quando você era rapaz. Então é a lei de retudo, um respeito, não tem nada errado, vamos manter o equilíbrio, aí vai cruzar aquele olhar, vai rolar aquele clima, não tem nada disso errado, mas vamos fazer com respeito, com consciência, respeitar o semelhante. Esse se eu posso falar assim, um conselho que a gente dá para o jovem. Eu acho que nesse período é uma preocupação maior para os pais e responsáveis que têm adolescentes. E como? Porque o convite é tentador, não é verdade? É a folia, e o jovem quer se divertir. E muitas vezes o que ocorre é que os pais descuidam, não é? Às vezes descuidam, não acompanham, também nós temos que entender isso, compreender. Por exemplo, um menor, nós estamos falando aqui, o adolescente aí, 14, 15, 16 anos. Aliás, já é proibido mesmo a frequência deles em bailes noturnos. Pelo menos eu acho que o estatuto aí do menor, né, proíbe. Mas, por outro lado, aqui mesmo em Teresópolis, nós assistimos em carnavais, né, anteriores, de anos atrás, muitos jovens, né, que têm acesso à bebida, e os pais, às vezes, não sabem que os jovens estão aí na rua. Então, é uma preocupação a mais, realmente, no carnaval, porque é o coleguinha, né? É o colega, nem todos têm essa conscientização que o Edson falou que o jovem deveria ter. Responsabilidade, é coisa que realmente... Agora, olha só, vocês estão falando de uma coisa, mas eu acho que tem que fazer uma parte nisso aí, porque na minha interpretação de mãe, a minha filha tem mais de 18 anos, mas continua sendo minha filha. Então, a preocupação não é porque fez 18 que agora você não. Está numa universidade, já, talvez uma experiência. Continua sendo minha filha, não tem essa não. Mas, Vivi, a gente tem que lembrar o seguinte, essa sua preocupação natural, normal dos pais, principalmente das mães, que são um pouco mais preocupadas com os filhos, não que os pais não sejam, mas você concorda comigo que o que você passou para ela, você já passou, não tem mais, ela já está na idade que você já formou, então você tem que fortalecer esse vínculo da confiança. Ela fala, minha mãe confia em mim, então vai dar a responsabilidade dela e certamente ela vai fazer
tem que fazer. Então, existem, digamos assim, acidentes de percurso, mas nada que não possa ser amparado e resolvido com muita compreensão, com muita paciência. Agora, você falou, começa essa preocupação desde pequeno, a orientação, a confiança. Hoje, na época da internet, eu fico pensando, você ser jovem hoje deve ser muito mais difícil que era 30, 40 anos atrás. É verdade, eles acham que eles estão com tudo, mas eu não acredito nisso não. Agora, o que ocorre? Gente, isso aí não é uma orientação só para o período de carnaval. Isso aí é uma educação permanente, o ano inteiro em casa, os pais, de uma certa forma, responsabilizando, conscientizando o jovem ou adolescente para que ele seja responsável pelas suas escolhas. É todo dia, não é só no carnaval. Eu falei sobre a questão que o carnaval realmente é uma atração a mais, não é verdade? Agora, o jovem que já está consciente, podemos dizer assim, da sua responsabilidade, ele pode ir sim ao carnaval, se divertir e não também exceder, né? Porque está sendo bem orientado. Essa é a questão. É o jovem. Agora eu vou lançar aqui uma lembrança, né? Que tem um outro caso no livro, Nas Fronteiras da Loucura, mas isso eu não vou contar todo, senão eu vou contar o livro todo. O que acontece? Dois casais de 20 e poucos anos que conhecem o Espiritismo e começam a entender a responsabilidade da condição de espírito eterno, responsável dos seus atos, a influência dos espíritos, e é aquela posição que começa a achar a obrigação de domar as suas más inclinações, né? E quando chega o carnaval, eles chegam e falam, olha, nós já estamos ficando espírita, e o espiritismo não proíbe a gente de fazer nada, mas nos conscientiza de que a gente não deve fazer. Vamos aproveitar esse carnaval como despedida? Vamos! Aí acontece uma série de coisas que eu não vou contar. Leia o livro, interessantíssimo. Não, com certeza tem que comprar esse livro. Eu já estou super afim de ver. Agora, aproveitando, né, ainda o gancho das nossas crianças eternos, né? Porque eu acho que filho sempre vai ser criança para a mãe e para o pai. E levar filho pequeno para baile. Eu, particularmente, eu vou até começar a falar dessa vez como mãe aqui. Eu acho uma coisa muito perigosa, porque é aquele negócio, é como se você estivesse levando a criança para tomar banho numa piscininha que fica na beira de um mar super revolto. Daqui a pouco mais ela começa a pegar gosto pelaquela aguinha, só que ali atrás o que vem depois é complicado. Eu estou errada no meu pensamento, na minha postura? Olha só, a questão da educação, né? A gente sabe que cada família, né? Verdade, tem um método de educar seus filhos e tudo mais. Olha, o carnaval, para quem entende, conforme toda a nossa conversa aqui, sabe da influência perniciosa do mundo espiritual inferior, né? A criança ainda é um espírito que está bem desprendido, no caso do corpo físico, sujeita também à influenciação, de uma certa maneira, direta, dos espíritos superiores. Peraí. Então agora dá um tempo, que eu acho que você está querendo me dizer que a psicosfera pesada, ou seja, os nossos irmãozinhos que estão perturbados, muitas vezes, que estão numa influência mais negativa, eles também podem atuar em cima das crianças nos bailezinhos, esse tipo de coisa? Com certeza, porque as criancinhas só no corpo, o espírito é milenar. Também tem as suas imperfeições, suas paixões. Veio aqui justamente para trabalhar isso. Os maus vícios, os vícios, né, adquiridos nas existências anteriores, e o pai, naturalmente, está excitando, de uma certa forma, esse espírito nesse corpo infantil, mas que muitas vezes ele já pode estar ali tendo contato. É um bar infantil, mas os adultos muitas vezes estão ali com bebida, toda essa situação, entendeu? Olha só, à medida que a gente vai crescendo espiritualmente, né,
a pessoa, o ser, ele vai tentando passar também para os seus, os filhos principalmente, aquilo que é bom para ele. Essa que é a grande realidade, não é? Então, é já orientando, é o caso dos jovens, conforme o Edson falou, encaminhando para os encontros de jovens. É isso que se deve, no nosso caso, orientar. Não vou dizer que é errado, por isso que eu falei que cada família, né, aí ela vai se conduzir de acordo com a sua maneira, né, com a sua filosofia de vida, com a sua maneira de entender. É aconselhável dentro da perspectiva espírita. Não. Assim? E também, Vivian, a gente tem que lembrar que nesses últimos anos, todos nós estamos com os nervos à flor da pele. E quando juntam-se multidões, as reações são imprevistas. Às vezes acontece uma confusão, uma briga. Então a probabilidade de você se envolver em problemas aumenta, não que eles vão ocorrer. Então eu me recordo que quando minha filha mais velha era pequena, eu levei ela devia ter 7, 8 anos, uma matinê lá no Clube Comari. Uma beleza, conhecido, amiguinhos e tal, mas você ficava as crianças brincando e os pais assim foram olhando. Né? Todo mundo, não sei como é que funciona isso hoje, tem mais de 25 anos, né, que isso aconteceu. Mas tem que também lembrar que essa inocência de brincar o carnaval, de se fantasiar, tem o seu valor também, mas há que se protegê-las com relação a essas coisas mais complexas que a gente não controla. Né? É isso aí. Não, é uma situação agora que o Juarez levantou dessa influência para as crianças. Total, E depois, estou aqui pensando, já fazendo as minhas coisas, a criança não sabe se defender. Às vezes ela não sabe nem se expressar. Aí eu posso, depois que passou o carnaval, ter criança com pesadelo, ter criança irritadiça, ter criança desenvolvendo hábitos estranhos dentro de casa. E aconteceu. Pronto. Aconteceu, a pessoa que está em casa ela não está sabendo, de repente ela escutou isso agora e ela... Meu Deus do céu, estou identificando tudo isso. Eu já fiz a besteira, já está lá. Como é que eu faço? Me ajudem. Como é que eu faço para voltar, né? Para sair dessa, hein, criança? O espírito reencarna com as suas tendências. Infelizmente, mais negativas do que positivas. Por isso que habitamos ainda esse planeta, em que observamos e assistimos ainda tanta violência, tanta agressividade, né, no nosso meio. Tem muitas coisas boas, mas a maioria dos espíritos, dos habitantes aqui do planeta ainda, pertence a um estado inferior, lutando contra as suas tendências, que são fortíssimas ainda, vivas dentro de nós. Então, quanto mais procurarmos não intensificar, dar condições delas se exteriorizar, é bom. A pessoa que está nos assistindo agora, aconteceu já, pronto, já aconteceu. E principalmente a criança, tá, que não entende muito bem as coisas, e às vezes até a criança, dependendo do grau de sensibilidade dela, pode até pegar alguma coisa que tenha sido de alguém, de um irmão mais velho, alguma coisa do gênero. Vindo fazer uma visita numa casa espírita, escutando uma palestra, tomando um passe, isso pode ajudar a voltar ao bom ambiente espiritual dela? Bom, com certeza, né? Com certeza. Olha, aliás, a criança, nós falamos sempre, antigamente, eu não sei, muitos já ouviram falar das rezadeiras. Sim. São as pessoas do interior. Bezendeiras. Bezendeiras, né? Bezendeiras, rezadeiras, enfim. E essas, o que acontecia com as crianças? Adoeciam. E se tratava com chás, né? Na época, ervas, que as mães faziam. Não dava jeito. Tinha que levar lá na bezedeira para ela rezar. O que é a bezedeira? Senão ela aplicava o quê? Um passe magnético. Dispersava aqueles fluidos, não é? Negativos e a criança voltava, ficava boa. Eu estou fazendo uma comparação. Assim, a criança também, ela é muito suscetível de absorver energias negativas. Sim. E na casa espírita, nós, né, temos já um trabalho mais aprimorado na aplicação do passe magnético, que dispersa, podemos dizer assim, essas energias
né, negativos. E com certeza ela vai se sentir muito bem, muito melhor. Então já tem 2 motivos para fazer a visita: comprar o livro, né? Assistir uma palestra sempre edificante, que tomar um passezinho também, que não custa nada, né? É sempre muito bom. Eu estava pensando agora aqui, né? Como é que vai ser o futuro? Porque, de uma certa forma, isso na opinião de vocês, a sociedade vem evoluindo, né? Edson, na sua opinião, você que inclusive é uma pessoa muito estudiosa, como é que você vê o futuro? Se nós analisarmos sob o ponto de vista das forças espirituais superiores, existe um determinismo divino, que é o determinismo do bem, né? Progresso. Se nós olharmos a história do nosso planeta, como éramos há 1000 anos atrás, como somos hoje, é óbvio o progresso. Então, você pergunta como seremos no futuro. No futuro, da mesma forma que em função dos conhecimentos de ecologia, que eles interrompem essa farra do boi, diminui as touradas lá na Europa, diminui aquelas pescas predatórias de bater nos peixes, fica aquele sangue na praia. Então, são hábitos nossos primitivos que, com a educação, eles vão, aos pouquinhos, desaparecendo. Então, com relação ao carnaval, certamente, num futuro aí não muito longínquo, diminuirão certamente essas manifestações, porque nós daremos vazão a essa nossa necessidade de equilíbrio de uma forma menos densa, menos primitiva, ligada aos excessos, e sim a nível de equilíbrio. Não, e a gente só, lembrando, eu já comentei isso há pouco, que diversas casas espíritas das cidades vizinhas, ou seja, Santo Aleixo terá, Magé terá o encontro estadual da família espírita durante o carnaval. E são estudos dinâmicos, vivências de problemas, há informação de experiências, palestras, músicas, tarefas assim, que nos auxiliam a entender o tema do Evangelho à luz da doutrina espírita, aproveitando a participação e as experiências de cada um. Tem casa que faz o encontro da família espírita, vai mais de 500 pessoas. Então tem que ter uma estrutura que possa receber com equilíbrio as instalações. Tudo isso é programado com as inscrições anteriores ao evento. Quem está em casa sozinho, muitas vezes, eu não vou porque eu não conheço ninguém. Fica conhecendo. E são as pessoas que mais precisam, né? Não, eu vou sozinha num lugar, né? Então, você que está sozinho não vai ficar sozinho, não. Né? Vamos conhecer gente nova, dentro de um ambiente espiritual bastante elevado, alegre, né? Não vai ser... Para você ter ideia, a grande dificuldade desses encontros são sempre nos períodos após o almoço, porque depois do almoço a gente tem aquela tendência a dar aquele sono. Então sempre tem uma técnica alegre, uma coisa de movimentação, uma música, uma interpretação que a pessoa desperta e expulsa o sono. Idades costumam... Normalmente, nos casos do ENEF que nós participamos aqui, nós ainda não tínhamos a estrutura para atender menores de 15 anos. Mas isso aí varia de lugar para lugar em função da estrutura, de polo para polo. Mas normalmente abrange todas as idades e fica aqui o convite para que visitar uma casa espírita e nas casas espíritas elas darão informações mais detalhadas de todos esses acontecimentos. Nosso programa está terminando, né? O nosso bloco carnavalesco, né? Do Espiritismo. Agora, brincadeiras à parte, vamos às considerações finais. A sua mensagem, Juarez? Olha, a mensagem é que, nesse período de carnaval, né, que possamos demonstrar a nossa alegria e também a nossa responsabilidade, como cristãos que somos, né? E que almejamos a nossa evolução, o nosso progresso. Nada contra aquelas pessoas que vivem o carnaval. Mas nós já almejamos, um avanço mais, né, da nossa estadia aqui como espíritos encarnados, devemos buscar a interiorização nesse período e auxiliar a espiritualidade,
através do recolhimento, da prece, como o nosso companheiro falou, o estudo do Evangelho lá, vindo às casas espíritas que estão com as portas abertas nesse período, e formarmos um bloco com Jesus. É isso que é melhor. Perfeito. Da minha parte, eu gostaria de lembrar, né, o nosso codificador Allan Kardec, quando ele fala no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que fazem domar as suas más inclinações. Então, que nós aproveitemos esses dias de folga, de feriado do trabalho, num processo de autoencontro, de leitura, de oportunidade de vivenciar esse clima que nos auxiliará na conquista do nosso equilíbrio. Cada um escolhe da sua forma e vamos aproveitar ao máximo, porque temos essa oportunidade. A minha mensagem é basicamente o que eu digo para minha filha, né? Um compilamento de ideias. Em primeiro lugar, você, 1 segundo, muda toda uma existência. A escolha errada que você tem por 1 segundo, né? É aquele segundo aonde o carro ele vai pegar, em que o volante vai virar, aquela dose a mais que vai ser tomada, aquela doença que se pegou, aquele 1 segundo que não poderia jamais acontecer. Então, para a gente não chegar nesse momento, vamos cuidar antes, né? Vamos fazer tudo dentro do equilíbrio e pensando que o carnaval vai acabar na quarta-feira, mas a sua vida não necessariamente. As suas escolhas, elas são opcionais, mas a sua colheita, ela vai ser obrigatória. Então, são 5 dias de loucura? Qual o preço disso? Pensem nisso e divirtam-se, porque existe diversão também sem bebida, sem droga, sem promiscuidade, entre amigos. E é isso que a gente aqui, do Amor e Caridade, deseja para você, que todos os dias sejam dias felizes, sem ter que carregar o peso de escolhas mal feitas. Ok? Muito bem. Então, bom carnaval para todos vocês. Para nós, carnaval com responsabilidade. Até o próximo. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.